Josué capítulo 1, a partir do versículo 5. Você nunca será derrotado. Isso aqui é Deus falando com Josué. Quando o Senhor chama Josué para assumir o lugar de Moisés. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados dele. Seja forte, muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Amém? Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite. Estude dia e noite. E se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se você fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. É maravilhoso, não é? Queridos, às vezes a gente pode olhar para esse texto e falar, não, mas esse texto é um texto muito específico que Deus falou com Josué quando ele estava para conduzir o povo para a terra de Canaã. É muito específico, foi para Josué. Querido, e de fato é um texto muito específico, foi para Josué. Mas quando a gente pega a palavra de Deus, nós temos algumas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, que tudo o que Deus aplicou na vida daqueles homens que foram fiéis a Ele, mostra a forma como Deus se relaciona com qualquer homem. Deus não se relacionou com Josué de uma forma e vai se relacionar comigo e com você de outra forma. Porque Deus, Ele tem a sua forma de agir, os seus princípios, padrões. Ele sempre segue os seus princípios. Ele tem uma forma de se relacionar com o homem. Então, quando eu olho para Abraão, quando eu olho para Adão e Eva, quando eu olho para Josué e para Moisés, e para todos esses homens que viveram há muitos mil anos antes de nós, e quando eu olho para Jesus, quando eu olho para Paulo, quando eu olho para Pedro, queridos, eu aprendo ali a forma como Deus se relaciona com os homens. Por isso, esse texto é válido para mim e para você, porque daqui nós tiramos os princípios. Como é que Deus se relaciona com o homem? Como é que Ele espera se relacionar comigo? Como que Ele espera se relacionar com você? Está aqui. E tem uma segunda coisa que nós falamos, eu falei um pouco sobre isso há um tempo atrás, sobre a palavra rema específica de Deus. Querido, eu creio que muitas pessoas já passaram por essa experiência de quando você pega a palavra e você lê um texto e o Espírito Santo fala profundamente com você e você sente que aquela palavra é sua. Como assim? Deus está falando isso aqui comigo, isso aqui é para mim. E aquilo o Espírito Santo traz para você e você se apropria daquela palavra de uma maneira totalmente diferente do que se você estivesse só lendo essa palavra. E aquela palavra, ela se torna mais viva, mais forte, mais poderosa. Ela entra dentro de você de uma forma diferente, com uma força diferente. E você começa a perceber que de fato ela está mudando e transformando a sua vida. E você começa a ver aquela palavra se cumprindo na sua vida. Essa é a palavra rema. Então, queridos, há certas
momentos da nossa vida quando nós buscamos pela palavra, que Deus nos dá esse tipo de presente. A palavra rema é um presente que Deus nos dá. Ele fala com a gente de uma maneira muito específica, dentro da palavra, dentro de um texto, e aquilo ali enche o seu coração. Às vezes ele traz uma promessa poderosa, algo que você se apropria, que tem a ver com a sua vida, com a sua história, com a sua realidade, que te enche por dentro. Então nós temos algumas formas de nos relacionar com essa palavra, de compreender. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema. Eu vou falar para vocês aqui o tema de hoje: recebendo e transmitindo a bênção para 1000 gerações. Amém? Você quer ser esse canal? Recebendo e transmitindo para 1000 gerações. Transmitir a bênção para 1000 gerações é uma promessa que Deus deixou para nós. E queridos, hoje eu quero falar sobre isso e foi muito maravilhoso, porque quando eu peguei assim o material que eu queria preparar, assim na hora Deus já trouxe ao meu coração, é isso. E eu fui juntando umas coisas assim que eu nunca tinha pensado em juntar. E Deus foi falando ali comigo muito rápido, muito claro. E o meu coração queimava. Às vezes acontece isso comigo, eu estou preparando a palavra e o meu coração começa a queimar. Fisicamente mesmo, eu sinto aquele coração queimando, assim, aqui por dentro queimando. Eu falei, Deus, o que é isso? E eu mesmo fiquei impactada, falei, como é maravilhoso, como é lindo isso. Queridos, e o que Deus trouxe para mim, assim, para juntar algumas coisas que nós temos falado sobre o poder da palavra. Eu tenho, ultimamente, as últimas pregações, eu tenho pregado somente sobre isso. Deus tem falado profundamente comigo sobre isso. E eu não sei quando é que eu vou parar de pregar, se é hoje ou se é daqui a um tempo que eu vou mudar de tema, mudar de assunto. Vocês já viram as pessoas dizem assim, a pastora Cristina, nossa pastora lá da IBC, do Centro de Neves, ela fala assim, Deus não muda de assunto. Vocês já viram? É o que está acontecendo comigo, Deus não está mudando de assunto. Então vocês têm que ter paciência, porque se Deus não está mudando, é porque Ele quer falar mais. Amém? Queridos, e aqui nesse texto de Josué é muito maravilhoso, assim, como que Deus mostra muitos desses princípios sobre o poder da palavra, sobre o poder do ouvir a palavra. Nós temos aprendido, eu tenho compartilhado com vocês, que quando eu falo, quando eu educo a minha língua para falar somente a palavra de Deus, eu estou educando a minha mente, o meu coração para crer que aquilo que eu falo vai acontecer. Vocês sabiam que o nosso cérebro ele é treinado? A gente treina o nosso cérebro. Então, nós estamos treinando a nossa própria mente para crer que aquilo que nós falamos vai acontecer. Por quê? Porque eu entendi que eu preciso levar a sério o poder da palavra. E quando eu entendo isso, que eu preciso levar a sério, eu começo a liberar fé naquilo que eu falo. E eu falo a palavra de Deus, as promessas de Deus. Querido, não é uma fé vazia. Não é palavra positiva. É uma apropriação daquilo, das promessas de Deus, daquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus. E é uma declaração em fé. Hoje, no começo do culto, a Ayla chegou para mim e falou assim, mamãe, com 10 anos já pode namorar, né? Aí eu falei com ela, não filha, com 10 não está na hora ainda não, é com 17. Aí ela, não mãe, é com 10. Eu falei, não, é com 17. Sabe por quê, minha filha? Porque
você não vai ficar namorando, você vai namorar um homem só, você vai se casar e esse homem vai ser um homem de Deus. É por isso, filha, você vai namorar com um homem só. Aí ela, mãe? É assim. Então, o que eu estou fazendo? Querido, eu levo muito a sério o poder da palavra. Eu estou profetizando sobre a vida dela, aquilo que a palavra ensina. Eu estou profetizando, o tempo todo eu estou profetizando. Eu estou declarando em fé. Eu poderia levar aquela palavra dela na brincadeira, mas não, eu libero fé naquilo que eu falo e a minha palavra ela é profética. Queridos, e nós temos aprendido que a outra coisa que eu tenho compartilhado aqui com os irmãos, que para que nós exercêssemos o governo, o domínio que Deus nos chamou para exercer sobre a terra, que nós precisávamos de ter algo muito poderoso. E esse algo poderoso que Deus deu ao homem, para que o homem governasse, dominasse sobre a terra, foi o dom da fala, foi o poder da palavra. Deus, queridos, isso é tão poderoso que eu até arrepio quando eu falo. Deus, Ele transmitiu para nós o poder que Ele mesmo tem, porque nós temos aprendido que o Senhor, para tudo que Ele vai fazer, Ele usa o poder da palavra. Deus não faz nada, a própria Bíblia diz, o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Ele sempre fala. Deus criou todas as coisas através da palavra, e isso não foi por acaso. É porque a forma de Deus trabalhar é essa. Deus não faz nada, queridos, assim, vou fazer assim. Não, tudo de Deus tem uma perfeição incrível e obedece a princípios muito fortes, muito poderosos. Então Deus compartilhou isso conosco, Deus nos deu isso. E quando eu entendo isso, quando eu repito a palavra, quando eu falo a palavra, eu me encho da fé de Deus. E eu começo a liberar a fé de Deus. E olha só, o caminho de vitória que Deus traçou para Josué. Deus falou, Josué, você precisa ser forte, seja corajoso. Josué, você precisa ler a palavra, o Senhor diz, você precisa falar sempre a palavra, falar. Querido, note que não é só ler, não é só estudar, mas é falar, é profetizar, é declarar. Porque a declaração de fé, a declaração da palavra, ela tem um poder que nós não podemos imaginar o quão poderosa ela é. A gente não consegue imaginar. Queridos, esses dias eu ouvi uma informação que eu falei, que lindo, que lindo. Eu ouvi uma informação linda sobre o átomo. Porque até um tempo atrás os cientistas acreditavam que a menor partícula formadora era o átomo. Então o que se dizia é que o átomo ele estava presente em toda a matéria. Qualquer matéria. Isso aqui é formado por átomos. Tudo, eu, você. Era a menor partícula que os cientistas haviam descoberto, o átomo. Mas aí depois, queridos, eles descobriram que o átomo ele é formado por uma partícula ainda menor, que se chama quaquer. E estudando o quaquer ele se expande para formar o átomo. E o átomo vai se expandir e vai formar várias outras coisas, né? Do menor para o maior, as células e etc. Querido, mas você sabe o que os cientistas descobriram? Que o quaquer, o interior dele é uma partícula sonora. Olha só, é uma partícula sonora, o interior do quaquer, que é a menor partícula que já foi descoberta até hoje, e que até hoje, porque vai se descobrir novas coisas,
ela é uma partícula fundadora de todas as coisas. E sabe o que tem nela? O som. Veja como isso é poderoso. Queridos, nós estamos quase entrando, tá? A gente não entrou ainda no assunto não, mas a gente está quase entrando. Então Deus, Ele nos criou com uma capacidade tão maravilhosa. Tão maravilhosa. E Deus nos criou, querido, com 2 ouvidos. Você sabia que você tem 4 ouvidos, na verdade? Mas a gente fala 2, que um é externo, é essa parte do nosso aparelho, e o outro é interno. O nosso ouvido interno, ele fala ele comunica com o nosso cérebro, ele comunica com o nosso espírito. Sabe aquela voz que reverbera lá dentro de você? Quando você fala com você mesmo? Quando você libera uma palavra, um pensamento, aquela voz que volta lá dentro, ela é ouvida lá dentro, no seu ouvido interno. Então, todos nós tem uma parte dentro de nós que ela precisa ouvir. E eu posso liberar palavras de bênção ou de maldição, de vitória ou de derrota, de riqueza ou de miséria. Queridos, a palavra fala, Davi, né, o Salmo 45, versículo 1, Davi fala assim: a minha língua é como a caneta de um habilidoso escritor. E depois, o Senhor diz que Ele escreveria os seus mandamentos aonde, gente? Na tábua do nosso coração. E depois Ele diz que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. Percebe como está tudo tão conectado? Como que Deus escreve no nosso coração? Como que Ele escreve a sua lei no nosso coração? E mais ainda, tem um texto que diz que nossa natureza é transformada pela palavra. Então você é transformado, você recebe a natureza de Deus através do poder da palavra. Quanto mais você se enche dela, quanto mais você se alimenta dela, sua natureza vai sendo transformada e você vai aprendendo a receber esse poder de Deus dentro de você. Aí Deuteronômio 28:1 diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, o seu Deus, se vocês ouvirem atentamente, estando atento para colocar em prática todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor vai te colocar acima de todas as nações da terra. Queridos, às vezes a gente fica lá chorando, implorando para Deus nos abençoar. Você sabia que você não precisa chorar e nem implorar para Deus te abençoar? Às vezes a gente acha que a gente tem que convencer a Deus. Você sabia, querido? Não precisa. Você não tem que convencer Deus de te abençoar. Ele tem prazer. Ele se alegra. Ele quer que você cresça, que você prospere, que sua vida seja uma bênção. Você não precisa convencê-lo, querido. Você só precisa ouvir atentamente. Você precisa falar dos seus mandamentos. Você precisa se humilhar e obedecer. E sabe o que vai acontecer com você? O que diz lá em Deuteronômio 28, essas bênçãos correrão e te alcançarão. Você vai ficar constrangido, constrangida, porque você vai começar a dizer assim: meu Deus, mas como que o Senhor pode fazer tanta coisa por mim? Você vai se sentir literalmente constrangido. Então o que você precisa é ouvir a voz de Deus. É ficar atento para obedecer todos os seus mandamentos. É isso que você precisa, querido. É olhar para o Senhor. E aí você não vai de fato precisar implorar pelo favor de Deus. Você não precisa. Querida, agora eu queria falar de algo
nós temos falado do poder da palavra. E eu queria unir duas coisas aqui, que eu também já falei sobre isso, e sempre que eu tenho oportunidade eu falo. Mas hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais, porque nós vamos falar sobre como receber e transmitir a bênção para 1000 gerações, porque essa é a promessa do Senhor. Essa é a promessa. Querida, a bênção, Deus projetou que a bênção, sabe, que a bênção viesse para o homem através do pai e da mãe e através da palavra. Mas o pai e a mãe, eles são o instrumento que Deus projetou para transmitir a bênção. E nós sabemos que toda palavra que um pai e uma mãe libera sobre a vida de um filho, ela é poderosa. Seja para a bênção, seja para maldição. Seja para prosperidade, seja para miséria. Toda palavra que um pai ou uma mãe libera, querida, ela é muito, muito poderosa. E quando Deus criou a família, Deus criou a família como uma cerca de proteção. Sabe, a família, eu estou falando, querido, de família no modelo de Deus. A família do modelo de Deus é esposo, esposa e filhos. Essa é a família que Deus projetou. É marido e mulher unidos numa aliança. Tem que ter a aliança. Tem que ter. Não é um homem e uma mulher se juntarem, é terem uma aliança. Deus projetou que fosse assim. Então, a primeira parte da família, que é uma questão que nos nossos dias ela está bem perdida, se tornando muito perdida, e nós não podemos perder, é a aliança. Deus projetou que houvesse uma aliança, e a aliança muda tudo. Querido, quando você conversa com um casal, 2 casais, um casal se casou e entrou em aliança, tem 1 ano. O outro casal, como eles, né, o pessoal usa muita expressão assim, vamos juntar as trouxas, né? O outro juntou as trouxas. 1 ano os 2 de relacionamento, estão morando junto e tudo. Aquele que entrou aliança, você entrou em aliança, você pode fazer esse teste, você vai ver. Pergunta para ele assim: olha, qual que é a sua situação civil, qual que é a sua condição? Ele fala assim: eu sou casado, eu tenho uma esposa, eu tenho um marido, eu estou em aliança, eu estou aliançado. Pergunta para o outro, ele vai falar assim: eu tenho um companheiro, eu estou morando junto. É assim ou não é? Querido, não existe consciência da aliança. E o nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. A bênção dEle está na aliança. E Deus, então, criou a família como uma cerca de proteção. E Deus projetou que através da família, a bênção alcançaria muitas e muitas gerações. Querido, isso é maravilhoso, porque esse princípio, ele funciona em qualquer parte do mundo. Ele funciona de qualquer jeito, sabe? Não depende de você querer ou não, de você ser crente ou não ser. É um princípio que funciona assim. Se você pega uma família que teme a Deus ou que não teme a Deus, que ama a Deus ou que não ama a Deus, essa família, esse pai e essa mãe, ele tem poder de transmitir bênção ou maldição para o seu filho, através do que ele fala, através da forma como ele vive, de como ele se comporta. É assim, porque Deus projetou que a família fosse um lugar onde a bênção fosse transmitida. Esse é o projeto de Deus. Querido, e o povo hebreu, eles compreendiam isso de uma maneira tão profunda, eles foram treinados para isso. Então,
Quando a gente pega lá aquela história de Esaú e Jacó, vou só usar como exemplo. Querido, Esaú e Jacó, vocês se lembram que Jacó, ele engana o pai para receber a bênção, e aí depois Esaú chega, e quando Jacó recebe a bênção, e quando Esaú chega, Esaú fala: pai, mas não sobrou nada para mim. Aí o pai dele fala: olha, o seu irmão usou de esperteza, e eu liberei a bênção sobre ele, e eu disse que você serviria, a nação que viesse de você, os seus descendentes serviriam, o seu irmão vai ser maior que você. E aí Esaú fica muito furioso, e o pai de Esaú, ele libera uma bênção sobre Esaú, mas não é a mesma bênção que foi para Jacó. Por quê? Porque eles tinham, querido, esse entendimento, essa clareza. E Esaú, ali ele jura o seu irmão de morte, ele fala: eu vou matar o meu irmão. Porque aquilo para eles tinham uma compreensão tão forte do poder da bênção, que eles estavam dispostos a qualquer coisa. E você sabe o que significa bênção? Bênção vem da palavra Baruch, que é o mesmo que empoderar para prosperar. Querido, isso é tão maravilhoso, porque quando a gente fala assim de empoderar para prosperar, sabe o que é uma pessoa empoderada? É uma pessoa que vai. Ela sabe, dentro dela tem alguma coisa que ela mesma não consegue explicar, mas tem uma coisa dentro dela que faz ela saber que ela pode ir, que ela pode prosperar, que ela pode caminhar. Ela é livre, ela foi empoderada, ela recebeu uma bênção. E isso, querido, é um poder que tem dentro da pessoa, a própria pessoa não consegue explicar. Da mesma forma que aquela pessoa que está presa na maldição também não consegue explicar por que ela não vai, por que ela não consegue ir. Ela só sabe que ela não consegue, mas ela não consegue entender por quê. Querido, a bênção é uma transmissão espiritual, que ela vem de Deus, através do pai e da mãe. Então eu quero que você, pai e mãe, quem aqui não é pai e mãe ainda, quem não é casado, quem é solteiro, nós precisamos levar isso muito a sério. Muito a sério. Essa transmissão espiritual, querida, ela abre uma porta no coração, ela abre uma porta no espírito do seu filho, ou do seu futuro filho, para uma vida abençoada. Querido, se você estudar a história a descendência de Jacó e de Esaú, você vai descobrir o seguinte: Jacó se tornou uma grande tribo, a descendência dele se tornou muito rica, era um povo onde havia pouca doença, eles expandiram o domínio. Agora, Esaú se tornou uma tribo, a descendência dele se tornou uma tribo pequena, com pouca prosperidade. Foi uma descendência muito dominada pelos inimigos. Eles tiveram muitos problemas, muitos problemas. E o interessante é que mesmo que Jacó adquiriu a bênção de uma maneira conflituosa, aquela bênção ainda assim teve muito poder na vida dele. Ainda assim. Nós sabemos que o preço que Jacó pagou também foi um preço alto. Mas a bênção mesmo assim alcançou a vida dele. Então, queridos, filhos e pais, o pai, ele detém uma chave de prosperidade. A mãe detém uma chave de prosperidade. E, querido, para cada fase da nossa vida, Deus planejou que uma bênção fosse liberada. E quando nós estudamos a cultura hebraica, nós descobrimos que aquele povo, eles têm um hábito de abençoar. E eles têm um hábito de abençoar nas fases críticas da vida. Então, quando o bebê nasce, toda a comunidade
Não só o pai e a mãe, mas a comunidade toda, ela vinha para abençoar aquele bebê, para dizer para ele: você é bem-vindo, você é especial, você é lindo. E aquela criança já se sentia aceita, desejada, já se sentia especial. A mãe já era muito bem olhada naquela fase da gravidez, para que ela pudesse dar ao seu bebê tudo aquilo que o bebê precisava receber. Queridos, e quando vinha ali a época da criança ali com 5 anos, 6 anos, elas toda sexta-feira, eles têm um hábito, a família, pai, mãe e filhos, de se reunir, e o pai abençoa a esposa, e ele diz: olha, minha esposa, você é uma mulher linda, você é sábia, você é especial, e ele vai profetizando sobre aquela mulher. E depois ele diz para os filhos: filho, você é lindo, você é desejado, você é amado. E vai profetizando sobre os filhos. E os filhos vão crescendo nesse ambiente profético. Quando ele chega na fase da adolescência, 12 anos, na cultura hebraica é 12, na nossa cultura é 15. Só que a nossa cultura, infelizmente, ela não tem muito essa coisa da bênção, né? Faz a festa de 15 anos. Mas às vezes não valoriza a bênção. Quando a criança chega na idade de 15 anos, então o pai, ele faz uma proclamação. E ele declara, queridos, para você ver o poder da palavra. E ele declara sobre aquele filho, primeiro sobre o sexo dele, sobre a sua masculinidade ou feminilidade. Então, se é um homem, ele declara: filho, você está sendo chamado para a vida adulta. Você está se tornando um homem lindo, responsável, habilidoso, trabalhador. Você vai ser um pai de família. E ali, o pai declara sobre o filho as bênçãos, liberando ele, querido, para ir para a vida, para assumir a vida, para ser homem. E aí eles têm poucos problemas com o homossexualismo. Eles tinham poucos problemas. Porque o filho que era homem e a filha que era menina, eles já recebiam essa identidade. Eles já eram, já recebiam o reforço da sua identidade pelo pai. O pai já dizia: filha, você está se tornando uma mulher linda. Qualquer homem desejaria ter você como esposa. E ali o pai já ia preparando a filha para ir para o casamento. De uma forma madura, saudável, adulta. Querida, quantas vezes nós, homens e mulheres, homens que foram para o casamento sem ser liberados para prosperar, e eles foram como garotinhos, e se comportam no casamento como menino, não se comporta como homem. Por quê? Porque não receberam a bênção para a vida adulta, para a responsabilidade. E quem deveria liberar essa bênção sobre o filho é o pai. Mas se não tem o pai, a mãe pode fazer isso. E a mesma coisa são as mulheres, às vezes vão para o casamento, mas vão como a menininha da mamãe. Então elas continuam ligadas com a mãe, no cordão umbilical. E não só as mulheres, muitos homens também, né? Continuam ligados com a mãe. Então é o menininho da mamãe e a menininha da mamãe que se casam. E vem os problemas e problemas e problemas. E são casamentos confusos, são famílias disfuncionais, são divórcios, são tantas coisas. Querido, mas não foi assim que Deus projetou. Você sabia que Deus projetou que a menininha e o menininho, quando chegar na adolescência, seja liberado para a vida, que se torne a moça e o rapaz, e que depois se torne o homem e a mulher, que se casa, que seja homem, que seja responsável, e o mesmo a menina, que seja mulher, que seja responsável, que seja mãe. Deus projetou que fosse assim. E muitas vezes, querido, na nossa vida não é assim.
Nós precisamos aprender a usar o poder da palavra. Nós precisamos entender essa linguagem profética. Deus trabalha com a linguagem profética. Querido, sabe o que é a linguagem profética? Você libera com a sua boca o que é a vontade de Deus. E você age em obediência àquilo que você crê que é a vontade de Deus. Isso é a palavra profética. E quando nós fazemos isso, querido, ocorre uma liberação no mundo espiritual. Ocorre uma bênção no mundo espiritual. Então você está liberando as coisas da sua vida para prosperar em todas as áreas. Nós estamos falando de casamento, estamos falando de vida profissional, de finanças, de tudo. Libera para prosperar em todas as áreas. E nós precisamos entender, Deus trabalha com a linguagem profética, amém? Querido, Deus trabalha com a linguagem profética. Por isso que às vezes Deus pede coisas que a gente fala, por quê? Por que a gente tem que se batizar, querido? Por que eu poderia simplesmente aceitar Jesus, mas eu tenho que me batizar? Batizar, querido, o ato de batizar é uma linguagem profética. Profeticamente eu estou morrendo para o mundo. E eu estou morrendo com Cristo. E eu estou ressuscitando um novo homem. Esse é o ato profético que acontece no batismo. E tem gente que tem medo de batizar. Você sabia que quando você se batiza, um poder de Deus é liberado ali, porque você fez um ato profético. E você então se posicionou em obediência no mundo físico. E um poder é liberado no mundo espiritual por causa disso. A linguagem de Deus, ela é uma linguagem profética. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos, querido, entender o poder da declaração profética, o poder da proclamação. E precisamos começar a proclamar as coisas na nossa vida. Agora eu queria falar com você. Querido, você acha que Satanás não sabe de tudo isso? Ele fica estudando a forma de Deus agir, querido. Ele fica ali querendo entender como Deus age. E você sabia que em muitas coisas ele aplica o mesmo princípio ao contrário? Porque da mesma forma que se eu falo a palavra de Deus e declaro essa palavra, eu estou trazendo bênção. Se eu falar a palavra do diabo, eu vou trazer o quê? Querido, o que a palavra diz que o diabo veio fazer? Roubar, matar e destruir. Ele sempre vai trazer esse tipo de palavra para você. Agora, sabe onde eu queria chegar com isso? Que é algo que Deus tem falado profundamente ao meu coração. E é algo, querido, que eu tenho visto claramente nos aconselhamentos. Como que isso é claro? Como que é claro? Querido, nós sabemos, eu tenho falado isso e que isso possa entrar no seu coração. Tudo que uma criança ouve desde a sua infância se torna bênção ou maldição na vida dela. E sabe o que acontece? Na maioria dos casos, nós não recebemos a bênção da forma correta. A nossa cultura não entendeu isso, querido. Nós viemos de famílias muito confusas, muito disfuncionais, muito bagunçadas. Nós não recebemos essa bênção. E você sabe que às vezes mesmo a gente estando no Senhor e crendo no Senhor, tem muitas áreas da nossa vida que está presa pela maldição. Tem muitas áreas da nossa vida que parece que não rompe, que parece que não vai. Querido, e mais,
Aquelas vozes que nós ouvimos, sabe, muitas vozes, elas ficam reverberando no nosso ouvido. Elas voltam. Porque Satanás, ele é especialista nisso. Se você pegar a forma dele agir desde o Gênesis, querido, ele tem um jeito de agir. E o jeito dele é usando o poder da palavra. O jeito que ele tem de agir é falando com você. Satanás pode falar com um cristão, servo de Deus? Pode. Como que ele fala? O tempo todo, querido. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Então, como que Satanás fala? Lançando setas. Você sabia que muitos pensamentos que a gente tem, eles são pensamentos que são lançados por Satanás na nossa mente para nos destruir? E muitas vezes esses pensamentos, eles se misturam com os nossos sentimentos, com as nossas dores, com as nossas emoções que estão muito feridas. E aí, o que Satanás faz é dizer para você, cada maldição que foi lançada sobre a sua vida desde a sua infância. Querido, então, se desde a sua infância o que você mais experimentou na sua vida foi o abandono, sabe o que ele vai fazer? Ele vai trazer essa palavra para você sempre. Quando você se relacionar com uma pessoa, se essa pessoa não te der atenção, a palavra que vem é essa: abandono. E a sua dor volta. Ou seja, para cada um de nós é uma coisa diferente, mas ele sabe exatamente qual é o ponto que pega para cada um. E aí, querida, ele vai repetindo aquelas palavras. Observe, querido, que ele usa o mesmo princípio de Deus. Se a gente entender isso, nós vamos romper, nós vamos caminhar, nós vamos prosperar. Porque o princípio que Deus usa, o que Deus manda nós fazermos, querido? Se atentamente ouvires o quê? A minha voz. Se atentamente ouvires a minha voz. Querido, o inimigo da sua alma, ele usa a mesma estratégia. Ele fica falando, lançando setas, ele fica o tempo todo tentando trazer na sua mente, no seu coração, palavras e sentimentos que são característicos dele. Talvez seja insegurança, e ele tenta trazer isso para o seu casamento. Começa a observar. Homem, quais são os problemas que você tem com sua esposa? Suas dificuldades com a sua esposa. Mulher, quais são as dificuldades que você tem com seu marido? Comece a pedir a Deus para discernir. Deus, me dá discernimento para eu saber onde é que essa voz do inferno está falando comigo e está falando com meu marido e a gente está dando ouvidos. Comece a pedir a Deus esse discernimento. Comece a aplicar a palavra, querido. Se atentamente ouvires. Querido, toda palavra de miséria, de destruição, de morte, de tristeza, de dor, que vem na sua mente, toda palavra de derrota, de abandono, não vem de Deus. E se não vem de Deus, querido, ela só pode vir de um outro lugar. Ela se mistura com as suas dores, ela se mistura com os seus sentimentos. E de repente, sabe o que acontece, querido? E é o que eu tenho visto. Eu tenho visto isso acontecer. Isso aconteceu comigo. Então hoje, quando eu converso com as pessoas, que eu vejo a dor delas, eu sei como que é. Porque foi assim comigo. Tantas dores, tantos sentimentos aqui guardados. E aquela palavra começa a se misturar com os seus sentimentos. De repente, você não tem mais a sua identidade
que Deus projetou que você tivesse como filho de Deus. A sua identidade passa a ser outra. E aí, de repente, você começa a repetir aquilo que é o que Satanás quer para a sua vida. Aí você começa a dizer: não dá. Não, eu estou muito triste, eu estou magoado, eu estou decepcionado. Eu não consigo dar certo em nada. Não, meu casamento não vai melhorar nunca. Meu marido não vai melhorar nunca. Aí você começa a repetir exatamente as palavras de maldição que Satanás plantou. E sabe que ele planta desde a infância. Ele planta. Querido, Satanás vem distorcendo as famílias, vem destruindo a família, vem destruindo a compreensão do que é ser pai, do que é ser mãe, porque ele sabe o poder que isso tem na vida de uma pessoa. Então eu queria te dizer, não se engane. Todos nós, sem exceção, todos nós estamos sujeitos a essa batalha espiritual e a essas vozes malignas que vêm para nós. É o mesmo princípio, querido, fique atento, é o mesmo princípio. Essa voz que você ouve, que te fala coisas lá dentro do seu pensamento, às vezes é você pensando, às vezes é o diabo pensando, às vezes é uma confusão de emoções, mas essa voz é a estratégia que Satanás usa para nos destruir, é a estratégia que ele usa para nos esfriar na fé, é a estratégia que ele usa para destruir os nossos casamentos, os nossos relacionamentos. Queridos, é a maior estratégia que ele usa contra a igreja. E às vezes eu fico furiosa, porque eu falo: meu Deus, como que nós, como igreja do Senhor, estamos permitindo que Satanás faça esse estrago? Nós estamos permitindo, a gente está dando ouvido para essas coisas, tantas coisas que ele planta, querido. E aí você fala: não, tem coisa que é do homem, tem coisa que é do diabo. Sim, tem coisa que é do homem, tem coisa que é do diabo. Mas eu vou te falar uma coisa. Desde a sua infância, ele faz tudo, ele projeta para que a sua vida seja um fracasso. Só que eu quero te dizer também, desde a eternidade, Deus fez tudo para que a sua vida fosse um sucesso. Aleluias. Tudo para que a sua vida fosse próspera. Querido, o que nós precisamos fazer? Olha para a palavra. Declare a palavra. Não permita, querido, nenhuma voz dentro de você que não seja profética de Deus, voz de destruição, para destruir os relacionamentos, para destruir o seu ministério na igreja. Querido, Satanás, ele é sutil, ele não vai aparecer para você de um jeito que você perceba, ele não vai. Por isso que você tem que ficar com a palavra, por isso que você tem que declarar a palavra. Deus projetou a bênção para nossas vidas, amém? E eu queria te dizer, isso é maravilhoso, querido. Como é que eu posso fazer se eu não recebi essa bênção que Deus projetou? Talvez na minha infância eu não recebi. Talvez, querido, todos os casais que estão aqui, eu até queria que se tiver uma exceção, que levante a mão. Tem algum casal aqui, homem e mulher, que quando chegou na sua adolescência, que o seu pai e a sua mãe te liberou e falou assim: filho, eu estou te abençoando para a sua vida adulta, para você ser um homem responsável, e falou para você quem é que você deveria ser como homem e como mulher? Tem alguém aqui que o pai ou a mãe falou isso? Ninguém. Aí a gente fala: mas e agora? Está faltando a bênção na minha vida. Querido,
Por isso que aqui diz assim que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ela penetra no mais profundo da nossa alma. Então, querido, se você não teve essa palavra do seu pai e da sua mãe, você tem a palavra de Deus, ela é viva. E é por isso, querido, que nós precisamos ouvir atentamente. É por isso que nós precisamos declarar. Sabe para quê, querido? Porque quando eu ouço e quando eu declaro, eu me aproprio dessa palavra, ela começa a criar vida dentro de mim, ela começa a me libertar, a me sarar, eu começo a receber todas as bênçãos que Deus projetou que eu recebesse. E isso é o poder da cruz de Cristo. Isso é o poder da cruz. Tudo aquilo que Satanás me roubou, querido, eu recebi de volta na cruz quando Jesus se entregou ali por mim. Tudo. Tudo. Então você tem todas as bênçãos por meio do Senhor Jesus. Como homem, como mulher, para prosperar e para liberar sobre o seu filho, porque o seu filho vai ser uma geração muito mais abençoada ainda. A sua geração, querido, vai ser uma geração que vai transformar. Pai e mãe que já tem filho adulto, olha, libera a bênção sobre o seu filho, ainda dá tempo. Libera. Abençoa o seu filho para prosperar. E outra coisa, não libera no silêncio, não. Fala com ele, porque falar com ele é importante, é poderoso. Filho, eu vou falar para você qual é o homem que você vai ser. Um homem responsável, um pai de família, um marido temente ao Senhor. Filho, você é um homem que vai impactar a sua geração. Você está conectado a Deus através da aliança do Senhor Jesus Cristo. Você é uma bênção. E se você se lembrar de alguma palavra que você liberou sobre o seu filho de maldição, você vai declarar a bênção sobre ele. Se você falou para ele, filho, você é chato, você vai dizer, filho, você é uma bênção. Você é adorável, você é especial. Você vai dizer para ele dos talentos dele, quais são os talentos que ele tem. Querido, não importa a idade, ainda dá tempo. Amém? Pode liberar sobre a filhona ali, ó. Fala para ela, filha, você está livre para prosperar, para seguir seu caminho, para ser esposa, para ser uma mulher próspera em tudo, mãe abençoada. Amém? Nós podemos fazer isso. Querido, mas se você não tem o seu pai e a sua mãe com esse entendimento para fazer, você se apega ao Pai do céu. Você recebe a palavra dele e não abre mão dela. Como que eu recebo? Declarando. Como que eu recebo? Não dando espaço na minha vida para que outras vozes falem comigo. Querido, você não permite na sua vida, não permita nenhuma voz de miséria, de destruição. Sabe, nenhuma dessas vozes não pode ter lugar na sua vida. O que tem que ter lugar na sua vida é a palavra, e é por isso que você tem que se alimentar dela. Tira a novela da sua vida, querido. Tira as redes sociais da sua vida. Sabe, tira. O nosso tempo é muito curto, a gente não tem tempo. Não estou dizendo que rede social é pecado. Embora novela, eu acho que é pecado, porque o que eles ensinam ali é terrível. Não estou dizendo que rede social seja pecado, mas às vezes a gente não tem tempo mais para isso. E se eu deixar a rede social, eu consigo ler a palavra. Então fica com a palavra e deixa a rede social. Se alimenta das promessas. Quer prosperar? Quer ser bem-sucedido? Quer abençoar 1000 gerações? Eu estou falando com Deus assim, a minha geração é abençoada, a minha geração é próspera. Oh Deus, eu não sei se vai dar tempo de ser 1000 gerações, porque eu creio que o Senhor Jesus está chegando.
Se não der tempo para ser as 1000 gerações, mas aquelas que der tempo de ser, vão ser abençoadas, vão ser tementes a Deus, vão ser prósperas, vão transformar essa nação, vão transformar esse planeta. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluias. Oh querido, a palavra do Senhor é tão poderosa, tão poderosa. Feche os seus olhos. Cantarabaxore, cantarabaxê. A palavra dele é viva. Que ela possa produzir vida dentro de você. Querido, que ela possa fazer queimar por dentro, igual o meu coração estava queimando hoje. Queimando enquanto eu ouvia do Senhor essas coisas. Que ela possa, que o seu coração também possa queimar. Que você possa sair daqui com uma vontade imensa de colocar essas coisas em prática na sua vida. Na hora que você estiver lavando a vasilha, varrendo a casa, na hora que você estiver lá com o martelo, pregando um prego, querido, onde você estiver, no seu trabalho, atendendo um cliente, que a palavra profética esteja na sua boca.